Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Bom, hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre uma das perguntas que acho que eu jamais recebi na vida e que eu percebo que é um dos maiores motivos de revolta durante o processo de expansão de consciência, de despertar espiritual, enfim. Lembrando que eu não trabalho com consultas de tarot terapêutico, eu tenho recebido bastante essa pergunta, até fiz um post essa semana no Instagram e aqui, se você for lá na minha comunidade, você acessa falando sobre os tipos de atendimento que eu faço, como que tá a situação da agenda de consultas agora, porque a Tayara, que é meu braço direito, que me ajuda em tudo, ela tá de licença maternidade e eu tô lidando com todos os e-mails, com tudo sozinha nesse momento. Eu não tô dando conta de responder todo mundo, então eu fiz os posts, espero que ajude. Tá lá no Instagram, marcia.eusoumeussol, ou aqui na minha comunidade, caso você queira saber sobre a questão dos atendimentos, tá joia? Eu faço acompanhamento de despertar de consciência e justamente para quem tá nessa caminhada buscando respostas, enfim, nesse processo de autoconhecimento. E esse é um vídeo para quem tá aí nessa caminhada, tá bom? Bom, e se você gosta desse tipo de assunto, já sabe, deixa seu likezinho, comenta, compartilha, se inscreve, tudo aquilo que ajuda a mensagem a chegar a mais pessoas e a nossa família aqui crescer, tá bom? Bom, a pergunta que não quer calar é: Márcia, e se eu não quiser tem esse chamado de alma para trabalhar com a espiritualidade, ou tem um chamado de alma para sair de onde eu tô, para ir para um outro lugar, ainda sem saber muito bem porquê, parece que minha alma me chama para lá. Eu já fiz consultas e nas consultas as pessoas falam que eu tenho uma mudança de carreira muito importante para fazer, mas eu quero ficar onde eu tô. Ou eu tenho uma conexão de almas aí com alguém, isso eu sei que eu tenho, mas é muito difícil o relacionamento com essa pessoa, independente de qual tipo de, né, de relação, de contrato que seja entre vocês, e eu não quero. E o meu livre-arbítrio não vale de nada? Sim, porque desde que eu cismei que eu não quero, parece que minha vida tá andando para trás. E assim, eu tenho livre-arbítrio ou não tenho? Né? Assim, eu posso ou eu não posso escolher o que eu quero fazer? Tá, eu não lembro de ter assinado esse contrato, né? Quem nunca pensou isso? E eu não quero agora. Então, assim, vou usar meu livre-arbítrio. Posso? E daí, o que acontece? Né? E esse momento, ele chega para todo mundo no processo de despertar de consciência. Em algum momento, o nosso ego ferido se incomoda extremamente com esse chamado de alma e é ele quem vai ficar o tempo todo trazendo essa questão de eu quero usar o meu livre-arbítrio, eu quero usar o meu livre-arbítrio. Então esse vídeo é para você entender o que é o bendito do livre-arbítrio, como é que funciona esse livre-arbítrio, né? Então assim, para começar, que se você está, digamos assim, recebendo um chamado da sua alma, ou está numa encarnação que você tem aí um contrato de almas que você veio para fazer um trabalho juntos ou ter um relacionamento, enfim, você é uma dessas almas que passou pelo processo de planejamento encarnatório. Ou seja, antes de você reencarnar, você escolheu sim, sabendo que seria difícil, sim. De alguma forma você assinou este contrato, sim. E eu vou falar de duas situações aqui: os planejamentos encarnatórios individuais e as missões coletivas, né? Então, como que funciona? Você passou por tudo isso, tá? E se você tá no início da sua caminhada agora, ou você é uma mente mais young, que tem dificuldade de se conectar com essas questões espirituais, eu vou dar um exemplo aqui bem prático de o que seria esse uso do livre-arbítrio e o que seria esse planejamento encarnatório. Então, vamos dizer que você tem aí um problema financeiro faz tempo e você tá enrolado com dívidas e é aquela coisa assim, você pegou um empréstimo para sanar uma dívida, mas você não consegue ter ali um planejamento financeiro, e aí você sempre se enrola com as contas. Então você pega um empréstimo para tentar se livrar de uma dívida, se enrola com aquele empréstimo, piora a situação. Então você vem, digamos, numa situação financeira da sua vida, e e você vem cada vez mais enrolado. Então, assim, você vem fazendo dívida em cima de dívida, tentando, né, lidar com aquilo, e aí parece que, assim, cada vez que você junta um dinheiro, o carro quebra, o cachorro fica doente, alguma coisa assim, você gasta todas as suas economias e volta, né? Então, digamos que você tá nessa situação financeira aí na sua vida. E alguém fala, olha, eu tenho uma pessoa que é um consultor de finanças pessoais maravilhoso, assim,
É dificílimo conseguir uma vaga com ele, mas eu acho que se você já tentou de várias formas, eu acho que tá no momento aí para você começar a sanar as suas dívidas e começar até guardar, fazer uma poupança e melhorar a sua vida, assim, financeira. Vale a pena investir. E você fala, não quero de qualquer jeito. E você consegue essa oportunidade, paga uma grana ali para fazer aquela consulta e você consegue essa oportunidade. O consultor vai lá, ele vai falar, olha, você tá gastando demais com o restaurante, comida fora, então assim, você tem que apertar os cintos e fazer alguns sacrifícios para que você consiga sanar essas dívidas. Você entende que assim, você que se colocou nessa situação, né? Por exemplo, esse mês aqui você não tinha grana e você viajou mesmo assim, gastou uma fortuna em bar e tal, olha que é a conta do seu cartão de crédito. Então você entende que foi você que se colocou nessa situação. Não entendo. Você está disposto a fazer esses sacrifícios para sanar essas dívidas e ter um crescimento aí na sua vida profissional, começar a investir, comprar uma casa melhor, um carro melhor, ter condições? Não, quero. Mas você sabe que você vai ter que fazer sacrifício. Então assim, não dá mais para sair fora, comer fora todo fim de semana. Tem que cortar umas coisas aqui, essa academia tá muito cara, tem que trocar por uma outra. Você entende que assim, é melhor você trocar de carro nesse momento, pegar um carro mais simples. Você entende que você vai ter que fazer todos esses sacrifícios? Não, entendo. E aí você vai com um planejamento ali pra sua vida e você começa a fazer o que o consultor falou pra você fazer, que você pagou por isso, inclusive. Começa a fazer aqueles sacrifícios, começa a juntar um dinheiro e começa a pagar ali as suas coisas, começa a organizar a sua vida. E no começo você tá super empolgado com aquilo, de repente você começa a ficar de saco cheio, porque assim, poxa, era meu restaurante preferido, faz 2 meses que eu não saio pra comer naquele restaurante e eu tô de saco cheio, assim, eu vou lá esse fim de semana pra ver o que dá. Aí você vai, sai ali do planejamento que essa pessoa especializada fez pra você. E aí você sente que assim, aí já não deu, já saí esse mês, assim, né, e não deu ali pra pagar aquilo que tinha planejado, porque eu saí e gastei o que eu ia pagar dessa prestação, eu gastei no restaurante. Aí você volta lá, o consultor fala, olha, o plano tá feito aqui pra você, você falou que tudo bem, seguir dessa forma, mas assim, eu não posso te ajudar, porque o meu planejamento ali com você foi esse. E assim, se não seguir, não vai dar certo. Aí você fala, não, tá bom, vou seguir. E aí vai acontecendo isso e chega uma hora que você fala assim, quer saber, eu não vou seguir mais nada, porque eu não tenho vida com esse planejamento que fizeram pra mim. Sabe, eu não tenho vida. E você esquece que você foi lá e você falou que tudo bem. E aí o que acontece? Você volta a se endividar de novo, você volta pra mesma situação e sua vida começa a andar pra trás, sendo que você teve um período ali mais tranquilo, que você gostou, digamos assim, de estar seguindo aquele planejamento e não ter que dormir todo dia pensando nos boletos, porque assim o dinheiro estava controlado, né? É exatamente isso que é o seu livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, se não for uma missão coletiva, que eu vou falar disso depois, né? Mas assim, lembre-se de que existe uma fila, o dobro de gente que tem encarnada tem na fila para reencarnar. Porque estar aqui, encarnados, trabalhando na nossa evolução e equalizando a nossa balança do karma, é uma bênção, é um privilégio, principalmente nesse momento de transição planetária. Nunca que você usar o seu livre-arbítrio, a decisão que um ego finito, ignorante de tudo que a alma sabe, né? O ego, ele é limitadinho, coitado. Ele é tipo assim, aquele adolescente rebelde insuportável que os pais estão falando pra ele, olha, você vai fazer isso, você vai quebrar a cara, porque eu já passei por isso. É o que sei. E ele vai e faz. Esse é o ego. É essa voz dentro de você que quer usar o livre-arbítrio. Porque qual é a vantagem, que nem no planejamento financeiro, de você ir lá, você pagar para uma pessoa, ou seja, você se comprometeu com o mentor, né? Por que o pagar? Porque assim, se a gente vem numa encarnação e a gente mete o louco, literalmente, vai demorar muito mais tempo pra gente ter uma outra oportunidade dessa de poder reencarnar. Se a gente tem um histórico, digamos assim, de vir e só pisar na bola. Porque tem muita gente precisando reencarnar. E o mais importante, neste momento da transição planetária,
dependendo do tamanho da pisada na bola, nem reencarna aqui mais. Vai reencarnar lá em Quiron, que é um planeta inicial que está iniciando a energia de provas e expiações. Ou seja, é o planeta Terra na época dos homens das cavernas, do Antigo Egito. Você vai ser lá um Inca Maia em outro planeta. Leiam aí Exilados de Capela, né? Por quê? Porque dependendo do uso do seu maravilhoso livre-arbítrio nesta encarnação, né, você vai aí adquirir certas dívidas com outros espíritos também que podem estar numa vibração mais baixa. Isso baixa tanto sua vibração que não combina mais, tipo, a sua vibração não está mais de acordo com a vibração de um planeta de regeneração, que é a vibração para o qual nós estamos caminhando nessa transição planetária. Então a espiritualidade vai falar, use o seu livre-arbítrio o quanto você quiser. Só que saiba o que você está fazendo, o que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um momento em que o ego toma conta, que a gente deixa de ouvir o nosso eu superior, os nossos mentores, o plano espiritual, tudo aquilo que foi planejado com maior cuidado para que nós equalizássemos a balança do ego, e aí a gente acha que a gente sempre foi o alecrim dourado da outra vida, que isso que está acontecendo de ruim pra gente agora nessa vida é uma injustiça, porque eu sou uma ótima pessoa nessa vida. Aí você tem aquela cunhada que tem uma energia péssima entre vocês e de certo você matou ela na outra vida e você não sabe por que ela olha torto pra você até hoje. Então, assim, quando a gente passa a aceitar, digamos assim, que tudo que está acontecendo exatamente como deveria acontecer, e a gente sabe que é difícil, a única forma de se conectar com essa energia, de aceitar isso e de sofrer menos no processo, é cada vez mais trabalhando essa energia espiritual e essa certeza, essa confiança no universo, de que o universo está fazendo o melhor pra gente, mesmo que não esteja sendo fácil no momento. Né? Então, assim, para nos mantermos neste planejamento, digamos assim, nos mantermos ouvindo a voz da alma que vai dando esses insights para que a gente não saia totalmente do nosso planejamento encarnatório. Então isso é para quem tem aí no planejamento individual, digamos assim. Você pode, você vai usar, e assim, a gente já usou muitas vezes em vidas passadas, e é por isso que a gente fica reencarnando, que eu sempre brinco que é aquele efeito da blusinha da Renner. Você entra para pagar o carnê de uma blusinha, já tá endividado, passa lá, olha, tem outra blusinha em promoção, você vai lá, compra mais 2, 3, paga um carnê, sai com 2. Sabe assim? Então, as encarnações são assim. E claro, a gente também vai evoluindo e vai aprendendo muita coisa em cada encarnação, mas também vai adquirindo novas dívidas. Então, quanto mais a gente segue essa voz da alma dentro de nós e menos desse ego que é o nosso livre-arbítrio, ou seja, é como se o universo estivesse falando, nós temos um planejamento para você, nós estamos te ajudando, mas a qualquer momento você pode quebrar esse contrato, sabendo que não só você vai continuar com a dívida que você veio nessa, mas você vai acumular novas. Tudo bem? Tudo bem. Então, e o ego, ele não está nem aí com a evolução da sua alma. O ego, ele é momentâneo, ele quer saber só dessa vida aqui. E porque ele é só dessa vida. O ego é a personagem lá que o ator faz. Então, assim, é só essa vida. Ele não tá nem aí se você vai pagar isso em outra vida, ele nem vai estar aqui, vai ser outro ego. Problema seu. Lide com isso depois. O importante é que nesta vida eu não estou confortável. Então, antes de querer sair batendo no peito e falando, eu tenho direito de usar o meu livre-arbítrio, entenda a decisão que você está tomando e quem é este livre-arbítrio dentro das vozes da sua cabeça. É o seu ego ferido, que está ativado por conta das suas feridas emocionais que você não está olhando, e esse ego está fazendo com que você tome decisões totalmente o contrário do que você veio para viver nessa vida, só porque ele não quer, digamos assim, que você entre em contato com essas dores para curá-las, porque não é confortável para ele. Tá joia? E para quem está numa missão coletiva, né? Então, estou falando aí com os trabalhadores da luz, estou falando com o coletivo de Chamas Gêmeas, enfim, são muitos tipos de missões coletivas. Então, de repente, quem faz um trabalho espiritual, principalmente nesse processo de transição planetária, estamos numa
missão coletiva, mas muitas pessoas de outras profissões que têm esse despertar de consciência e que chegam a essa, digamos assim, informação de alguma forma, estou numa missão coletiva para ajudar na transição planetária, tem uma responsabilidade ainda maior. Para quem assistiu o nosso Lar 2, se você não assistiu, super recomendo. Se você é um trabalhador da luz, sabe que está numa encarnação de ajuda da elevação da energia para a transição planetária, é assim muito importante assistir esse filme, principalmente a questão do livre-arbítrio. Nesse filme fica muito claro, não só nesse, mas no filme do Chico, nos filmes do Chico, no filme do Divaldo. A missão coletiva é um grupo enorme de milhares e milhares de almas que estão trabalhando pelo mesmo objetivo, né? E você está ali como parte deste grande objetivo. E pode ser que muitas vezes você já tenha vindo em outras encarnações e também por esse uso, digamos assim, do livre-arbítrio, você foi pisando a bola, você foi acumulando dívida. Quanto maior a mediunidade, maior a dívida. Ou seja, você vem com uma responsabilidade maior dessa vez, porque na verdade é uma encarnação de uma grande oportunidade para você se redimir de uma grande pisada de bola de vidas passadas ou várias pisadas. Então você vem, digamos assim, com todo um amparo espiritual, com uma conexão diferente com outro plano, para ter uma facilidade de manter, digamos, esse assessoramento espiritual. Então, assim, além da oportunidade de você se redimir, você tem um amparo diferente, tem toda uma egrégora te apoiando para aquilo, porém, tem uma responsabilidade tão grande quanto este amparo que você tem. Não só com a sua própria caminhada, mas com todo um plano. Claro que a espiritualidade tem plano B, C, D até Z. Você não é a última bolacha do pacote do seu mentor, então não é para ficar se achando, aí sim que eu vou usar meu livre-arbítrio e eles vão ter que me engolir. Não, né, assim, então você não é a última bolacha do pacote do seu mentor de jeito nenhum, né, não vai parar a transição planetária porque a Edilene bloqueou o gêmeo dela do Instagram e jurou por Deus que nunca mais vai desbloquear porque ele voltou com a ex-namorada. Então isso não vai acontecer, né, não vai parar a transição planetária por isso. Porém, todo o prejuízo é de quem? Né? Então, mais uma vez, existe eles mostram algumas situações, né, do que acontece ali com os médiums que vêm numa missão em conjunto. Inclusive um deles pede, né, assim, pelo amor de ele já vem já com a ficha assim, carregada de encarnações que ele pisou na bola. Antes de reencarnar, ele fala, por favor, essa vez tem que dar certo, me ajuda, essa vez tem que dar certo. E se não der, me traz de volta o quanto antes, porque eu não quero comprometer toda a missão. Porque sabe que tem muitas pessoas envolvidas naquela missão, tem um propósito maior, então não é a alma, enquanto ela tá lá do outro lado, ela tem essa noção, né, de que não é assim, sobre o mundo não gira em torno do meu umbigo. Então eles pedem, inclusive, se pisar na bola, me traz de volta. E isso sempre acontece. Traz de volta em que sentido? Morre aqui, né, desencarna. Por quê? Porque não existe retrocesso no processo de expansão. E uma pessoa que tem, digamos assim, uma conexão com a espiritualidade, que vibra alto, então é uma alma antiga, que tem essa capacidade de vibrar muito alto enquanto encarnada e que ajuda, né, o coletivo ali, um passo errado ou, assim, essa pessoa vibrando muito baixo, também ela emana essa energia para muitas pessoas. Então, para que ela, na verdade, assim, não adquira um débito que não está de acordo, né, que poderia gerar, digamos assim, um retrocesso no processo de evolução, isso não existe retrocesso. Se começa a pisar muito na bola, principalmente numa encarnação de missão coletiva, a pessoa desencarna e volta, antes que ela se meta em mais problemas e cause problemas para o coletivo, inclusive. Né? Então, lá no filme fica bem claro os médiums que saem completamente ali do planejamento e eles desencarnam. E um deles entende, o outro não, e fica no umbral, enfim, ele vai só piorando a situação, começa a trabalhar para as forças trevosas, inclusive, porque ele se revolta muito, né, com toda a situação. E por que desencarna? Porque eles foram fazendo escolhas de acordo com o ego. E tinha um planejamento, e tinha muita gente envolvida, e tinha o plano B que aparece lá claramente,
né? Tinha o plano B e tinha o plano C, né? Não vou dar spoiler aqui de como que era, mas se você assistiu o filme, você sabe. Então, assim, o prejuízo foi para quem? Foi para aquelas almas que acumularam mais uma dívida, fora a frustração, fora a vergonha, fora lidar com tudo aquilo, assim, fiz isso de novo, não acredito que eu fui e pisei na bola de novo, e tem mais um tempo de esperar de novo. A espiritualidade, os mentores, não julgam ninguém. Esse Deus punitivo que você pecou, a gente não tá falando de pecado aqui de jeito nenhum, a gente tá falando da lei da ação e da reação, da lei do karma. Karma em sânscrito quer dizer ação, ou seja, as ações, elas têm uma reação, elas têm uma consequência na sua vida, na vida de outras pessoas. Então, quando a gente fala do karma, é como é que você está agindo nessa vida, sabendo que tudo que a gente faz tem um impacto positivo ou negativo. Se for negativo, a gente vai ter que equilibrar essa balança. Então, ou a gente vai ter que fazer um impacto maior positivo para equilibrar, ou a gente vai acabar passando, digamos assim, por uma situação negativa para a gente saber como é estar daquele outro lado, de ser impactado negativamente por conta do livre-arbítrio de alguém. Entende? Então, assim, não, para quem está numa missão coletiva, o livre-arbítrio não é igual, ele é praticamente inexistente. A gente tem livre-arbítrio? Tem, para escolher que roupa que a gente vai usar, que comida que a gente vai comer, e dependendo dessa comida, a gente vai começar a bagunçar com o corpo físico, a gente vai tomar uns puxões de orelha também. Né? Então a gente tem livre-arbítrio para pequenas coisas, mas para os grandes marcos da nossa vida nós não temos. E se nós utilizamos e saímos completamente, as consequências são grandes. E uma terapeuta que eu já recomendei aqui várias vezes no canal, inclusive, que eu fazia apometria com ela, ela falou que ela tentou parar de trabalhar com a espiritualidade várias vezes, porque ela não queria. Ela falou, eu queria ser jardineira, Márcia, eu queria trabalhar com jardinagem, era só isso que eu queria da minha vida. Todas as vezes que ela parava de atender, parava de estudar, ela ficava doente, ia parar no hospital, os médicos não descobriam que ela tinha de jeito nenhum, ela voltava a atender, ela ficava boa. Mas ela só tinha, digamos assim, esse suporte em relação à saúde dela, inclusive essas doenças que ela tinha, era energética, na verdade, né? Assim, ela estava indo contra ali o que ela veio para fazer, ela desenvolvia as doenças físicas no corpo dela e era tratada quando ela, volto para a minha missão, eu tenho um amparo, inclusive, de cura ali da espiritualidade, senão eu não tenho. Mas isso é um absurdo, você que escolheu. Mas eu não lembro. É assim que funciona. Você quer lembrar de tudo? Você quer lembrar de quando você era um mercenário na Idade Média e matava criancinha pra ganhar dinheiro? Você quer lembrar de tudo? Você quer lembrar do antes de você encarnar? Não, isso eu não quero lembrar. Então não funciona assim. Você não é uma criança mimada que fica aí batendo o pé de eu quero lembrar, eu quero isso, eu quero aquilo. O mentor não é nossa babá. Né? O mentor, ele nos vê de igual para igual, ele sabe, ele tem todo o amor do mundo e a paciência de saber que enquanto encarnados, a vibração desse planeta já é difícil de aguentar, nós não temos o mesmo discernimento por conta da ação do nosso ego, eles sabem de tudo isso. E eles têm uma paciência de Jó, eu diria, o meu Jesus, é um guerreiro, literalmente, por isso que é um samurai. Eles têm uma paciência enorme, mas principalmente em momento de transição planetária, a espiritualidade maior tem mais o que fazer do que ficar pensando se o nosso ego tá dando chilique ou não tá dando chilique, e principalmente se uma atitude, se uma ação tomada vai comprometer toda uma rede de centenas, milhares de espíritos de luz que estão trabalhando para um bem muito maior. Então é importante a gente saber que sim, existem consequências, e as consequências de usar o livre-arbítrio nunca são positivas para a alma. Nunca são. Porque se você sente que assim, eu quero usar o meu livre-arbítrio sabendo, eu sei desse chamado, mas eu não concordo, porque eu não lembro de ter assinado este contrato. Se você sente isso, se você passou por um planejamento e agora você está querendo fazer outra coisa, é importante saber que usar o livre-arbítrio nunca é favorável para a sua caminhada de alma. Tá joia? Então, eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu sei que é uma pílula difícil de engolir. Todos nós passamos por esse momento de crise. Os mentores já sabem disso, já sabem que isso vai acontecer, isso já está previsto. Eles vão tentar nos ajudar de várias formas possíveis, porém,
eles não podem interferir na nossa vida, digamos assim, principalmente se não é uma... Se for uma missão coletiva, vai ter interferência sim, e a ordem vem de cima, não vem nem do nível dos nossos mentores, não. Né? Mas assim, eles não podem interferir e prejudicar ninguém. Então assim, ele vai respeitar. Se você usar o livre-arbítrio, ele vai respeitar. No filme do Divaldo lá, ele tem uma cena que ele tá conversando com a Joana de Ângeles, né? Que é a mentora dele, e ela tá falando sobre os planos. Ele tinha uns 18, 19 anos ali, e ela tá falando sobre os planos, o que ia acontecer. Então você tem que fazer isso, você tem... Não vai ser fácil, mas você vai ter que fazer. E ponto, né? Assim, você que escolheu. E ele fala, mas eu quero casar, ter filhos. Ela fala pra ele, não tá no planejamento. E você não lembra, mas eu tô aqui pra te falar que não está. Ou seja, você concordou com isso e realmente ele não casou, não teve filhos. Ele adotou aí centenas de pessoas, fazia parte do projeto dele, né, do planejamento, a mansão do caminho. Então, assim, é isso. Não está no planejamento. Ponto. Né? E se você tem essa conexão com a espiritualidade, assim como né, se você tem uma mediunidade ostensiva, sabe que faz parte de um trabalho coletivo, enfim... tem também um filme que é muito bacana com o Chico, agora não sei qual dos filmes dele. Acho que é aquele filme que tem o Tony Ramos, que ele... que o Chico apresenta uma carta psicografada como prova de que o filho do cara lá não matou o amigo. Não é o primeiro filme do Chico, acho que é o segundo ou terceiro, não sei. Que tem o Tony Ramos e se eu não me engano, a Cristiane Torlone. Acho que é As Mães de Chico, eu acho que é esse, não tenho certeza, eu acho que sim. E ele fica revoltado, o Chico, ele tinha várias tretas com o Chico, era ariano, né, e ele tinha várias tretas com o Emmanuel. E ele falava dessas, e nos filmes aparece sempre ele lá discutindo com o Emmanuel, bravo com o Emmanuel, né, e o Emmanuel era extremamente, assim, né, ali sério e cobrava muita disciplina, era bem rígido com o Chico. E tem um momento que ele briga, que ele fala, não quero mais saber, não vou escrever livro mais, é minha vida, eu vou viver do jeito que eu quero. Ele se cansa, claro, né? Ele tinha uma missão ali que não era nada fácil, ele se cansa, porque ele é um ser humano. E o Emmanuel fala, então tá, então toma suas decisões, vive sua vida do jeito que você quiser. Aí chega um momento que ele tem lá que levar, apresentar a carta pro tribunal, uma coisa inédita na história do Brasil, assim, né? Uma defesa através de carta psicografada. Ele fica muito na dúvida se ele deve entregar essa carta para os pais ou não, o que ele faz com isso. Ele recebe essa mensagem e aí ele chama pela ajuda do Emmanuel. O Emmanuel fala, você não queria viver a sua vida só? Então viva. Então assim, não dá pra gente querer a assessoria da espiritualidade e querer todo esse apoio, digamos assim, é igual querer ter plano médico sem querer trabalhar, entende? Eu quero ter plano médico, eu quero ter todas ali as regalias de um trabalho CLT, mas eu quero trabalhar por conta própria umas 3 horas por dia só no máximo e não mais que isso. Né? É o ônus e o bônus ali. Então, assim, não tem como isso, entende? Não tem como no plano físico, não tem como no plano espiritual. Então, não tem como você não querer fazer a sua parte e depois, na hora que sua vida começar a virar de cabeça para baixo, porque você não está seguindo o que você combinou, você vai ficar bravo porque, meu Deus, os mentores me abandonaram, né? Todo mundo já fez isso em algum momento, mas é isso que acontece. Então, quando a gente está no momento de clareza, é importante a gente assim, assistir o vídeo e refletir sobre isso. E do mesmo jeito, quando eu recebo a canalização, também eu reflito sobre isso, de assim, não dá para ter o assessoramento de uma pessoa que está numa missão coletiva, mas não querer fazer a sua parte nessa missão coletiva. Vocês entendem que não faz o menor sentido? É a mesma coisa de você assinar um contrato de aluguel de 20 mil reais e aí todo mundo no prédio paga 20 mil reais no apartamento. Mas aí você fala, nossa senhora, para manter esse aluguel, entendeu? Meu apartamento, cobertura com piscina e tudo, eu tenho que trabalhar muito. E eu ando muito cansada. Eu tava pensando se eu não podia trabalhar assim só meio período. E aí... Tem como? Você manda aí uma mensagem hoje para a pessoa que é dona do seu imóvel, caso você mora de aluguel, e pergunta para ele, tem como mês que vem, ao invés de pagar 4 mil de aluguel, pagar 2? Porque eu tô cansado, tô precisando trabalhar menos. Mas, quebra essa, por que não? Porque não é justo com todo mundo que está lá, que assinou o mesmo contrato que você,
Você sabia o tipo de vida que você tinha que levar, você sabia o tanto que você teria que trabalhar para manter o contrato desse aluguel. Não é justo com as outras pessoas que estão ali cumprindo a parte delas para viver confortavelmente que você receba essa regalia de graça, porque perante os olhos da fonte somos todos iguais. Tá aí o exemplo do próprio Jesus, que passou por coisas horrorosas, sendo que ele podia estalar um dedo e o céu cair na cabeça de todo mundo e ele não ia parar naquela cruz. Mas ele não teve regalias. Ele morreu como todas as outras pessoas morriam na época, pregados numa cruz. Entende? Então, assim, o exemplo de Jesus é para mostrar exatamente isso. Perante os olhos da fonte criadora, somos todos iguais. Enquanto encarnados, ninguém tem regalia aqui. E ele sabia que ele viria para uma missão extremamente difícil, que ele ia falar poderia causar fúria nas pessoas da época e ele poderia terminar daquela forma. E ele aceitou. E é claro que no momento de grande dor, não foi fácil nem para ele. Porque ele passou por todas as dores, ele passou por todo o processo. Se ele quisesse, ele não precisava nem nascer, aprender a andar, passar por todas essas coisas difíceis aqui do corpo físico. Ele podia ter vindo materializado e aparecido, não era esse o objetivo. Ele queria mostrar pra gente que enquanto encarnado é possível viver no amor, na compaixão, no perdão, e que ele não teve nenhuma diferença de mim, de você que tá aí. Ele era um espírito que passou por tudo isso para mostrar pra gente a forma de viver nessa vida, que não existe diferença. Então por isso que não é justo, pela justiça divina, que eu peça uma regalia, um tratamento diferente de outra pessoa que tá lá ralando, que escolheu nessa vida nascer num país no meio da guerra, no meio da dor, no meio da pobreza, para se redimir, para ter essa experiência, e eu não querendo fazer nada, com todo um assessoramento, não querer cumprir minha parte, porque hoje eu acordei com o ovo virado e muito triste porque o fulano começou a namorar não sei quem e não gosta mais de mim. Entende? São motivos muito pequenos do nosso ego para abrir mão de uma ajuda, de um planejamento, de uma oportunidade tão maravilhosa de estar aqui encarnado nesse momento. Tá joia? Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve. Eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.